Barrow era um homem comum que vivia uma vida tranquila ensinando a espada. No entanto, ao assumir seu novo trabalho como instrutor de cavaleiros, ele revela sua verdadeira força, sem saber que isso faria com que todos os seus antigos alunos ressurgissem. Tudo começa quando Barrow almoça com seus pais, que o provocam por ser um virgem em crise de meia-idade, e o mandam escolher uma batalha. Nesse exato momento, uma garota atraente bate à sua porta e ele fica chocado ao ver que é a Lucia, sua ex-aluna do dojo. Ele a convida para tomar chá, mas ela de repente lhe oferece um emprego como instrutor especial dos cavaleiros. Barrow hesita em aceitar, então a Lucia o avisa que eles podem ter problemas se ele desistir, pois já foi aprovado pelas autoridades. Ao ouvir isso, o pai de Barrow insiste para que ele aceite o emprego, para que possa tocar na grama e em melões suculentos, e até recomenda a Lucia como sua potencial esposa. Barrow diz ao velho rabugento que está ofendendo a Lucia, mas na verdade, a Lucia começa a corar e sussurra que sempre quis brincar com a espada dele. Sem outra escolha, Barrow concorda em ir com ela para a capital, e no caminho, ele vê que ela está usando a mesma espada que ele lhe deu anos atrás como prova de graduação. No entanto, quando ele insiste que não tem habilidade para este trabalho, a Lucia revela que ele é bem conhecido na capital porque treinou muitos deles. Mais tarde, eles chegam à capital e a Lucia diz à Ordem dos Cavaleiros que Barrow é tão forte que nem mesmo ela consegue vencê-lo. Nesse exato momento, uma garota corre como Naruto em sua direção e ele a reconhece como outra ex-aluna chamada Karune. Ela lhe diz com entusiasmo que também se tornou uma cavaleira e mal pode esperar para receber mais treinamento dele, o que deixa Barrow orgulhoso, porque ela trabalhou muito duro no dojo. Naquela noite, ele volta para casa feliz que 2 de seus alunos fizeram sucesso na vida, apenas para descobrir que Rendred, outro aluno seu, se mudou para a vila porque agora tem uma família. Como ele parou de aventurar, o pai de Barrow sugere que deixem Rendred administrar o dojo para que Barrow não precise voltar todos os dias e possa se concentrar em treinar os cavaleiros. Apesar de não estar feliz com isso, Barrow concorda porque sabe que este é o plano do velho para que ele arranje uma namorada. No dia seguinte, ele encontra a Lucia e eles procuram um lugar onde ele possa ficar. Ela diz baixinho que não se importaria que ele ficasse em sua casa, mas ele recusa, o que arruína seus planos de brincar com a espada dele. Ela então sugere que parem para comer e tenta se convencer de que está em um encontro. Mas, nesse exato momento, uma ruiva com seios fartos a repreende por estar saindo com um sugar daddy. Ela continua discutindo com a Lucia, mas quando olha para Barrow, fica chocada e pergunta se ele se lembra dela. Barrow se lembra que ela é Sherina, uma ex-aluna que ele encontrou inconsciente perto do rio, e agora ela está usando um distintivo de aventureira de alto escalão. Sherina pede desculpas por seu comportamento e diz a ele que se tornou bem-sucedida por causa de seu treinamento, e Barrow fica feliz em ver mais um de seus alunos prosperar na vida. Em seguida, a Lucia e Sherina começam a discutir sobre quem vai praticar seus golpes com Barrow primeiro, e ao anoitecer, elas trabalham juntas para encontrar um apartamento decente para ele. No dia seguinte, a Lucia o leva aos salões de treinamento para sua primeira aula, mas o arrogante vice-comandante chamado Helmblitz o desafia para um duelo para testar sua força. Barrow relutantemente concorda em lutar, e quando Helmblitz rapidamente o ataca, Barrow assume a defensiva para testar suas habilidades. Ocasionalmente, ele faz uma defesa e o atinge levemente, mas isso só faz Helmblitz atacar ainda mais forte. Frustrado, Helmblitz decide usar seu movimento característico chamativo, mas Barrow o contra-ataca simplesmente se abaixando. Ele é o melhor, deixando todos em choque. Após o término do duelo, Helmblitz imediatamente muda de postura e se transforma em seu fã, até o convidando para uma boa refeição como pedido de desculpas por seu comportamento rude. De volta à sua vila, Rendred diz ao velho que ele viajou por todo o mundo, mas nunca viu um espadachim melhor do que Barrow. Dias depois, enquanto 2 cavaleiros praticam como novatos, Barrow lhes mostra como lutar mantendo a distância. Nesse exato momento, ele percebe que todos pararam de praticar para ouvir seus conselhos, o que o faz sentir-se valorizado. Mais tarde, ele reflete que desde que venceu Helmblitz em um duelo, todos os cavaleiros desenvolveram um respeito imenso por ele. Nesse exato momento, Karune chega correndo e pergunta se ele tem planos, e quando ele diz que está livre, ela se oferece para lhe mostrar a capital na esperança de que ele a leve ao seu quarto. Depois que ela sai para se trocar, Barrow percebe que passou a gostar de sua nova vida na capital. Enquanto isso, a Lucia caminha pelo corredor, admitindo que ao se tornar a comandante, desperdiçou um tempo precioso que poderia ter passado praticando mais. No entanto, ela também não podia deixar Barrow ficar lá para sempre, então ela teve que se tornar a comandante. Ela se lembra da primeira vez que seus pais a levaram ao dojo, e naquela época, ela era uma garota tímida que imediatamente gostou de seu rosto gentil. Enquanto ela começava a praticar, Barrow corrigia sua postura e explicava as coisas com muito cuidado quando se tratava de espadas. Ele a fazia fazer exercícios de parkour para melhorar sua agilidade, tarefas pesadas para que ela pudesse desenvolver força e golpes básicos de espada para melhorar sua forma. Por 2 longos anos ela fez esses exercícios diariamente, mas nunca foi chato porque ela aprendia algo novo a cada dia.
Com o tempo, ela se sentiu mais rápida e forte por causa disso, e isso até se traduziu na forma como ela balançava sua espada. Mas a melhor parte de tudo foi o elogio que ela recebeu de Barrow após um dia de sucesso. Então, um dia, depois que Barrow terminou com Randred, ele pediu a Lúcia para praticar com ele individualmente pela primeira vez. Enquanto estavam frente a frente, a Lúcia não sabia o que fazer porque Barrow não tinha fraquezas em sua postura. Ela atacou com tudo, mas foi derrotada em segundos, o que a fez respeitá-lo ainda mais. Mesmo assim, Barrow elogiou seus esforços, embora ela sentisse que não estava fazendo o suficiente. Então, um dia, Barrow arranjou para praticar com outro dojo, e quando a Lucia enfrentou seu oponente, ela pôde facilmente identificar todas as aberturas em sua postura. Enquanto o cara avançava, ela facilmente desviou do ataque e contra-atacou, fazendo-a perceber que todo aquele treinamento a tornou realmente forte sem que ela percebesse. No caminho de volta, a Lucia acreditava que o dojo deles era imbatível porque venceram todos os duelos, mas Barrow humildemente alegou que tiveram sorte porque seus estilos de luta se alinhavam bem. Ele também instruiu a Lucia a nunca contar vitórias ou derrotas e a focar apenas no que ela aprendeu ao lutar contra alguém com um estilo diferente. Nesse exato momento, a Lucia percebeu que havia esquecido seu grampo de cabelo no dojo e correu de volta para pegá-lo, apenas para ser confrontada pelos alunos que ela havia vencido antes. Eles começam a dar uma vibe sombria e sugerem que ela brinque com as outras espadas deles também, mas ela recusa, o que fere o ego frágil deles. Eles decidem espancá-la por tê-los derrotado antes, mas Barrow retornou e levou o golpe por ela. Ele lhes disse para não usarem suas habilidades para o mal, mas quando eles tentaram atacá-lo, ele os espancou com as próprias mãos para o choque de todos. Logo depois, o mestre do dojo chegou e repreendeu seus alunos por causarem uma comoção. Ele até lhes disse que Barrow sozinho pode enfrentar 100 idiotas como eles sem suar, e que todos os seus alunos são melhores do que eles. Barrow disse ao mestre que não era grande coisa, mas o mestre se ajoelhou por puro respeito e pediu desculpas pela má conduta de seus alunos. Enquanto eles voltam, a Lucia está preocupada porque Barrow levou um golpe por ela, mas ele diz que não é nada sério. Não convencida, ela parou de andar e se culpou por tudo, apenas para Barrow lhe dizer que ela não fez nada de errado. Em vez disso, ele se culpa por não tê-la acompanhado e a colocado em perigo, e suas palavras gentis fazem a Lucia chorar. Sem perceber que ela estava sobrecarregada de emoções, Barrow se desculpou de forma desajeitada e prometeu levá-la para almoçar mais tarde. Então, alguns meses depois, a Lúcia ficou frente a frente com Barrow, e desta vez ela conseguiu aparar o ataque dele para seu próprio choque. Como resultado, ele lhe deu a espada preta que simbolizava sua graduação do dojo, e embora ela não quisesse ir embora, ela respeitou seus desejos. Para provar que Barrow era o melhor, ela fez os exames de admissão para se juntar à Ordem dos Cavaleiros, e como esperado, estava muito à frente de todos. Ela passou facilmente com a maior pontuação e admitiu que nunca teria sido possível sem Barrow. Logo depois, ela se tornou a comandante dos cavaleiros, e foi então que ela decidiu que tiraria Barrow daquele dojo para que ele pudesse expandir ainda mais seu conhecimento. Ela entende que pode tê-lo feito fazer algo que ele não queria, mas ela queria ser aquela que lhe proporcionaria um palco que merecesse suas habilidades. Atualmente, ela descobre por Hemblitz que Karuni está mostrando a capital ao mestre, e ela fica um pouco triste porque queria ser a única a fazer isso. Enquanto isso, Barrow está no mercado com Karuni quando uma gótica gostosa o vê e se aproxima para cumprimentá-lo. Quando Barrow não a reconhece, ela finge chorar, mas nem isso refresca sua memória. Ela então aponta para a espada que está carregando, e ele finalmente se lembra que ela é FaZe, uma ex-aluna que completou todo o treinamento em seu dojo. Ele também se lembra que FaZe e Karuni treinaram juntas por 2 anos, e Karuni lhe diz que FaZe se tornou a estrela do corpo mágico. FaZe então diz que veio aqui para comprar acessórios mágicos e escolhe um anel que a permite criar fogo. No entanto, FaZe é tão boa que nem precisa dos anéis, e Barrow fica chocado porque nunca tinha visto magia antes. Ele fica um pouco triste que FaZe tenha se tornado uma maga em vez de uma espadachim, mas mesmo assim, ele está feliz por ela. Nesse exato momento, eles notam um ladrão fugindo com a bolsa de uma mulher, e FaZe imediatamente saca sua espada, encantando-a com magia. Ela então restringe o ladrão com cordas mágicas, e Karuni rapidamente corre para prender o sujeito. Barrow fica impressionado com o trabalho em equipe delas, e FaZe lhe diz que usa suas habilidades com a espada para apoiar sua magia, fazendo-o perceber que ela não desperdiçou todo aquele treinamento. No dia seguinte, ele faz uma caminhada matinal quando encontra uma baixinha malvada, com um temperamento de Monteford. Ela se apresenta orgulhosamente como Lucy, a comandante do curso de magia. Barrow pensa que ela é uma jovem idiota brincando de faz de conta, e diz para ela ir para a mamãe. Então Lucy fica frustrada e cria uma grande bola de fogo para provar seu ponto. Ela então o convida para uma caminhada e diz que é amiga de FaZe, que lhe disse que seu mestre estava na cidade. Ela então o guia para uma arena aberta, dizendo que tem praticado dia e noite e quer testar suas habilidades. Antes que Barrow possa responder, ela rapidamente o ataca com bolas de fogo e ele mal consegue desviar. Ele então percebe que ela não está brincando e saca sua espada para lutar contra ela. Lucy se diverte ao vê-lo ansioso para lutar, mas Barrow diz que ele apenas tem que se proteger.
Lucy pergunta se ela não é forte o suficiente para ele ir para ofensiva, e Barrel responde que ele é o mais fraco entre eles. Lucy então cria uma grande bola de fogo e a envia em sua direção, mas Barrel sai do caminho. Ela então o sobrecarrega com ataques rápidos de fogo antes de mudar sua magia para gelo e jogar cubos de gelo gigantes nele. Barrel os corta ao meio usando sua espada e então a ataca, pensando que deve nocauteá-la usando o lado chato de sua espada. No entanto, enquanto ele se aproxima dela, ela de repente se envolve em fogo, o que o empurra para trás. Ela então inicia uma chuva de meteoros bem em cima de Barrel, e o homem corre o mais rápido que pode para desviar dos projéteis que se aproximam. Vendo-o lutar, Lucy pergunta se ele já esteve com uma maga antes, e ele diz que só esteve com sua mão direita. Ela então joga uma bola gigante de gelo em cima dele e ele a desvia em sua direção. Ele então avança para pegá-la de surpresa, mas Lucy invoca o relâmpago de Thor para empurrá-lo para trás. Ela então diz que está desapontada e terminaria essa luta com sua habilidade especial. Nesse exato momento, Barrel sente uma aura mortal vindo dela, e é tão forte que distorce o espaço ao seu redor. Enquanto ele se prepara para o impacto, Lucy de repente muda de ideia e diz que não vai desperdiçar um movimento tão poderoso em alguém tão fraco. Depois de humilhá-lo, ela admite que ele sobreviveu muito mais tempo do que ela esperava e ele viraria carne moída se qualquer um de seus ataques tivesse acertado. Enquanto a tensão diminui, Lucy nota que ele é bastante gentil, mas quando ele educadamente lhe diz que ela é um incômodo, ela explode em gargalhadas. Ela então o convida para a academia de magia e se oferece para compensá-lo. E Barrel diz sim na esperança de conseguir algo mais. Opa, calma, Jamal. No dia seguinte, após o treinamento, ele encontra Faze, que diz ter vindo deixar algumas poções mágicas. Barrel diz que só usava poções de ervas. Então Faze lhe dá uma das poções como pedido de desculpas pelo que aconteceu entre ele e Lucy. Barrel então pergunta a Faze como Lucy se tornou a comandante tão jovem, e Faze revela que ela é tão velha quanto a poeira, e usa magia para parecer mandona. Ele então aceita a poção e admite que estava com medo de morrer, porque Lucy continuava spamando magia de fogo e gelo nele. Faze revela que Lucy é um caso especial no mundo dos magos, porque magos comuns não conseguem conjurar rapidamente. Nesse exato momento, a Lucia vem procurando por Barrel, então Faze decide ir embora com as poções. Mais tarde, a Lucia leva Barrel até Sherina, que pede sua ajuda para treinar novos aventureiros. Ela até apresenta um documento oficial da guilda, explicando que ele tem que preparar os aventureiros mais novos para se virarem em caso de emergência. Barrel se lembra de seus próprios dias de juventude, quando queria se tornar um aventureiro e entrou em uma caverna para saquear monstros. Mas a única coisa com que ele voltou foi um rosto que só uma mãe poderia amar. Ele se preocupa com os perigos de ser um aventureiro, mas Sherina o assegura que é moleza para alguém como ele. Embora ele esteja relutante, as garotas educadamente lhe dizem que ele não é forçado a aceitar este trabalho, mas seria bom se ele pelo menos ouvisse a proposta do mestre da guilda. Sherina então o leva ao escritório do mestre da guilda, onde ele vê Lucy relaxando como se fosse a dona do lugar. Ela diz que veio vê-lo porque é uma boa amiga do mestre da guilda. Depois, Barrel é apresentado ao velho Nidus e sua assistente Megan. E Megan imediatamente questiona sua falta de experiência como aventureiro. Ele diz que, embora uma aventureira de alto escalão e a comandante tenham atestado por ele, ainda não é sensato que ele aceite este papel. Como Barrel não quer este trabalho de qualquer maneira, ele ouve em silêncio enquanto Sherina fica chateada porque isso é desrespeitoso com seu mestre. Quando Nidus pergunta a Megan qual é a solução dele, ele propõe que Barrel duele com Sherina como um teste de suas habilidades, e ele relutantemente aceita. Logo depois, eles vão pra fora para o combate, e as pessoas se reúnem para ver os canhões gêmeos de Sherina em ação. Sherina se lembra de quando estava em uma carruagem com seus pais, quando foram subitamente atacados por uma besta. Desesperada para salvá-la, a mãe de Sherina a jogou para fora da carruagem, mas ela caiu no rio abaixo. Quando ela recuperou a consciência, viu Barrel à sua frente e desmaiou em seus braços. Barrel imediatamente a levou para casa e a tratou, mas quando ele perguntou onde estavam seus pais, ela começou a ter espasmos. Ele percebeu que ela devia tê-los perdido, então conversou com seus pais e todos concordaram em deixá-la ficar ali. Por alguns dias, ela se manteve distante de todos até que um dia viu Barrel praticando lá fora. Ele a notou observando e sugeriu que ela tentasse também, pois isso a ajudaria a distrair a mente. Pela primeira vez desde o incidente, ela se sentiu feliz e trabalhou duro por meses para ficar boa. Eventualmente, ela foi aceita no dojo, o que a deixou extremamente eufórica. Logo depois, uma família decidiu adotar Sherina, e embora com o coração partido, ela agradeceu a Barrel por tudo o que ele fez por ela. Ela chorou muito na carruagem porque queria ficar lá para sempre, mas seria muito egoísta da parte dela pedir isso. Anos depois, quando era uma aventureira de rank ouro, ela foi emboscada por bandidos, mas nem parou para ouvir suas ameaças e os eliminou instantaneamente. Ela declarou que se tornou uma aventureira porque queria garantir que outros não passassem pela mesma coisa que ela. Atualmente, ela é uma aventureira orgulhosa e quer mostrar ao seu mestre o que ela se tornou graças ao treinamento dele.
Assim que a batalha começa, Sherina o ataca agressivamente e o sobrecarrega com sua velocidade. E quando Barrel iguala suas habilidades, um grande sorriso surge em seu rosto. Barrel observa cuidadosamente e localiza um ponto fraco em sua postura. Então ele imediatamente atinge sua mão e a desarma antes de varrer suas pernas e fazê-la cair. Apesar de perder, ela está emocionada por ter compartilhado o palco com Barrel e o agradece pela oportunidade. Barrel diz que se ele não tivesse encontrado um ponto fraco, ele não teria durado 10 segundos com ela, e ele não está falando da batalha. Logo depois, Megan pediu desculpas a Barrel por duvidar de suas habilidades, mas ele disse que estava tudo bem porque ele tinha razão em duvidar de um homem de meia idade sem experiência alguma. Com isso, ele relutantemente aceita o trabalho e mais tarde encontra 3 aventureiros, Porta, Nidri e Sarli. Eles seguem para a masmorra e os aventureiros limpam os primeiros níveis com facilidade, mas Sherina suspeita que algo está errado porque os monstros estão em menor número hoje. Enquanto se dirigem à parte mais profunda da masmorra, Porta é subitamente atacada por um pássaro xeno e fica gravemente ferida. Sherina liga os pontos de que este pássaro deve ter desfeito a maioria dos monstros e pede a Barrel para se preparar para uma grande luta. Antes que comece, Barrel pergunta a Sherina se ela tem poções mágicas, e ela diz que tem também. Barrel então sugere que ela enfrente o monstro enquanto ele ajuda a Porta, mas quando ele lhe diz o plano, ela o entende mal e sai para ajudar a Porta, deixando Barrel para lutar contra o monstro. Sem outra escolha, Barrel começa a lutar com o monstro e encontra uma abertura para atingir sua perna, apenas para descobrir que suas pernas são sólidas como rocha. Recuando, ele vê Sherina carregando Porta para fora dali e percebe que precisa ganhar mais tempo. O monstro rapidamente avança e o atinge bem no braço antes de enviar uma bola de fogo veloz em sua direção. Depois de mal conseguir desviar, Barrel tenta cutucar seu rosto, mas o pássaro xeno o ataca com sua cauda. Barrel acaba cortando a cauda, fazendo o pássaro ficar com raiva. Ele então corre em direção a Barrel e atravessa a floresta, mas Barrel mantém a calma e de alguma forma consegue montar em suas costas. Enfurecido, o pássaro voa no ar em alta velocidade para sacudi-lo, mas quando ele se recusa a soltar, ele pousa no chão, permitindo que Barrel desça em segurança. Depois, ele solta um grito alto e transforma o chão sob seus pés em um poço de lava. Enquanto a lava vaza para a caverna, os aventureiros se encontram em um local peculiar, enquanto Barrel fica em cima de uma rocha para evitá-la. Ele então decide jogar junto e ataca o pássaro através de rochas derretidas, conseguindo até mesmo esfaqueá-lo no olho. Nesse exato momento, Sherina retorna e mergulha direto no pássaro, atingindo-o com suas espadas gêmeas e encerrando a batalha em um instante. Ela então percebe que a espada de Barrel ainda está presa em seu olho e pede desculpas por isso. Barrel está mais interessado na saúde de Porta, e ela diz que ele ficará bem. Os outros 2 aventureiros aparecem carregando Porta e ficam aliviados ao vê-los todos bem. Depois, eles retornam à guilda, onde Nidus e Megan ficam chocados ao saber que eles derrotaram um monstro nomeado. Sherina dá todo o crédito a Barrel porque ele agiu rapidamente e lhes emprestou um tempo precioso, mesmo que ela tenha sido quem desferiu o golpe final. Nidus fica tão impressionado que oferece a Barrel um alto rank de aventureiro, mas Barrel recusa imediatamente. E ao saírem, Sherina se curva e pede desculpas a Barrel, admitindo que o havia elogiado muito, o que os levou a uma situação de risco de vida. Apesar disso, ela se sente honrada por ter podido acompanhá-lo numa batalha tão séria. Barrel diz que deveria agradecê-la, pois ela tomou todas as decisões certas e agiu rapidamente. Ele sorri e diz que está orgulhoso da pessoa que ela se tornou, o que a faz corar e gaguejar. Isso a leva de volta a todos aqueles anos em que treinaram juntos e por um momento ela deseja poder voltar no tempo e reviver tudo. No dia seguinte, Barrel precisa de uma nova espada. Então, Karine concorda em levá-la a um ferreiro, pois está livre o dia todo. A Lucia também se junta a eles, mesmo tendo muito trabalho. Ela diz que escolher uma espada para seu mestre é o assunto mais importante, por isso deve acompanhá-los. Na verdade, ela está com ciúmes, porque Serena assumiu o controle enquanto procuravam um apartamento, e Karine já teve sua vez quando apareceu pela capital. Então, dessa vez, ela quer ser útil para ele, para que ele possa retribuir mais tarde. Barrel então pergunta a Karine sobre a loja para onde ela o está levando, mas ele diz que terá que ver quando chegarem lá. Ao chegarem, um Dimbro musculoso cumprimenta Karune, e Barrel percebe que já ouviu essa voz antes. Ele reconhece o homem como Baldur, e fica chocado ao ver que ele transformou seu amor por armas em um negócio. A Lucia perguntou como ele conhece Baldur, e Barrel revela que Baldur também é um de seus alunos. Ele revela ainda que, de todos os seus alunos, Baldur era o único mais velho que ele. Ele se juntou ao dojo para aprender a usar espadas e fazer melhores. Após as formalidades, ele pergunta o que precisam, e Karune diz que precisa afiar sua espada curta. Após inspecionar a arma, ele diz a ela que deveria comprar uma nova, pois esta está danificada sem reparo. Eles se perguntam como ela a danificou tanto, então Barrel pergunta como a espada se sente em suas mãos. Ela diz que é leve e agradável de segurar, e eles dizem que esse é o problema, pois se você nem consegue sentir o peso de sua arma, então não é a certa para você.
Nesse caso, Beryl sugere que ela empunhe uma Zweihander de 2 mãos, e assim que a segura, ela imediatamente gosta dela. Com isso feito, Beryl começa a procurar sua própria espada. Mas, nesse momento, Sherina entra na história com uma bolsa nas costas. Ela imediatamente entra em uma discussão acalorada com a Lúcia, então Beryl intervém e encerra a discussão perguntando por que ela está ali. Serena então revela o objeto, que é a perna amputada de Zeno, e pergunta a Baldur se ele pode fazer uma espada longa com ela. Chocado a princípio, Baldur pergunta por que ela quer uma espada longa se usa lâminas duplas, e Serena diz que não é para ela, mas sim para Beryl. Alicia sente ciúmes e diz que apenas a Ordem dos Cavaleiros deveria fornecer-lhe uma espada, mas Serena implora que ele a aceite como um sinal de gratidão. Após pensar um pouco, ele concorda em pegar a espada, o que deixa a Lúcia triste e Baldur muito animado, porque mal pode esperar para trabalhar. Depois, Karuni de repente começa a rir, porque quer pedir-lhe uma sessão de treinamento particular. No salão de treinamento, ele diz a ela que a Zweihander geralmente é balançada de um lado para o outro, e demonstra como fazer isso. Ele também mostra a ela a parte inferior da lâmina, que é mantida sem corte para que o usuário possa segurá-la para golpes mais fáceis. Quando ela balança a espada, sente-se perdendo o equilíbrio, então Beryl a aconselha a usar os quadris em vez dos braços. Seguindo seu conselho, ela imediatamente pega o jeito e vê-la nesse estado o lembra da época em que a treinou no dojo. À noite, ele visita a taverna para se divertir, e no caminho de volta, ele pega uma jovem, Miui, tentando roubá-lo. De repente, a garota causa uma enorme explosão de fogo e a usa como cobertura para escapar, fazendo-o perceber que ela é uma maga. A garota então retorna a uma casa onde alguns homens estão jogando cartas e entrega a eles o que pegou hoje. Eles reclamam que ela não está ganhando o suficiente, mas o chefe deles diz que está tudo bem, porque ele não a deixará ir até que ela pague suas dívidas. Mais tarde, enquanto Kuruni pratica com sua nova espada, Helmblitz desafia Beryl para outro duelo. E embora ele tenha melhorado muito desde o primeiro, ele ainda perde. Após a batalha, o foco deles muda para Kuruni, e Helmblitz observa que é bom para ela ficar mais forte porque eles estão com pouco tempo. Quando Beryl pergunta por quê, ele menciona que um grupo de ladrões chamado Mão Negra do Crepúsculo tem trabalhado secretamente na capital. Então a Ordem Noturna está investigando o caso junto com a Guarda Real. Eventualmente, eles lutarão contra a Mão Negra, então devem se fortalecer antes que esse tempo chegue. Helmblitz também pede que ele não se preocupe com os criminosos, pois seu trabalho é apenas ensiná-los. E Beryl fica aliviado porque nunca perseguiu criminosos antes. Nesse momento, ele tira um colar do bolso, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helmblitz e Karuni presumem que ele está tentando conquistar alguém e começam a dar-lhe conselhos sobre como se dar bem. Ele então explica que pegou uma batedora de carteiras na noite passada que havia escapado após causar uma explosão. Mas quando a fumaça se dissipou, ele encontrou este colar no chão. Karuni está confusa, porque alguém que pode fazer magia não precisaria roubar. E Helmblitz acrescenta que entrar na academia de magia pode garantir a vida de alguém. Helmblitz conclui que ela pode ter roubado alguns acessórios mágicos para lançar feitiços, então Beryl decide entregar o colar como propriedade perdida. Depois de entregá-lo à recepcionista, Beryl sai, mas sua mente está ocupada com a forma como a garota o olhou na noite passada. Logo depois, ele encontra um anúncio de um imóvel para alugar no Distrito Central, mas é muito caro para ele. Nesse momento, ele vê uma garota procurando desesperadamente por algo e pergunta se ela perdeu um colar por acaso. A garota imediatamente pula nele e exige o colar de volta com raiva, mas ele diz para ela se acalmar porque está atraindo muita atenção. Ele então diz a ela que o encontrou no chão e o entregou à recepcionista, o que finalmente a acalma. Ele pergunta se ela o roubou, e quando ela diz que não, ele sugere que voltem e o reivindiquem novamente. Ele diz a ela que ela o recuperará facilmente se ele for com ela. Então a garota relutantemente começa a andar atrás dele, mas com um olhar de raiva constante no rosto. Ele pergunta o nome dela para aliviar o clima, mas ela diz para ele cuidar da própria vida. Ele então pergunta calmamente por que ela está agindo como se alguém tivesse deixado uma meleca no café dela, fazendo a garota desviar o olhar envergonhada. Depois que ele recupera o colar, ela exige que ele o devolva imediatamente, mas Beryl sugere que conversem primeiro. Nesse momento, a Lucia se junta a eles, e quando ele vê o colar, ela assume que Beryl é o Ipedite deste mundo. Eles se reúnem para tomar chá, e a garota diz a ele que é a batedora de carteiras que ele quase pegou na noite passada, mas ele não pode fazer nada a respeito porque não tem provas. Beryl diz que não tem tais intenções e concorda em devolver o colar se ela parar de roubar, mas ela diz que fará o que for preciso para sobreviver. A Lúcia fica surpresa com a ousadia dela, mesmo na frente do comandante dos cavaleiros, e oferece-lhe um lugar na academia de magia, porque ela pode usar magia sem acessórios. Beryl a apoia, afirmando calmamente que eles sabem que algo está acontecendo com ela e querem ajudá-la. Ela finalmente se acalma, e revela que alguém lhe disse que traria sua irmã de volta à vida por 5.000 de moedas. E como ela não tem tempo nem dinheiro suficientes, recorreu ao roubo. Beryl sabe que ela está sendo enganada, mas permanece em silêncio porque é imprudente destruir suas esperanças.
Enquanto a Lucia se desculpa e sai da sala, Beryl pede a garota para comer alguns lanches, mas ela recusa e exige seu colar de volta. Nesse momento, sua barriga começa a roncar, então Beryl sai da sala e retorna com um pedaço de pão. Depois que ela termina de comer, ele pergunta educadamente o nome dela novamente e ela se apresenta como Millie. Ele então entrega o colar a ela e ela fica feliz assim que o segura. Ela então decide ir embora, mas a Lucy traz Lucy para a sala, que começa a inspecionar a garota. Lucy se apresenta como a comandante do corpo mágico, mas quando Millie a chama de Cap, ela demonstra sua magia de fogo para aquecer seu chá. Depois ela pede a Millie para se juntar à corte mágica, mas Millie recusa com raiva, alegando que não tem tempo para isso. Quando Lucy descobre que ela está tentando reviver sua irmã, ela diz a ele que isso não é Fortnite com vans de reinício. Mui insiste que viu sua irmã voltar à vida por um momento, mas Lucy insiste que a magia de ressurreição não existe neste mundo. No entanto, por bondade, ela promete a Mui que, se este homem estiver dizendo a verdade, ela mesma pagará os 5.000 para ver acontecer. Lucy então pediu a ela para revelar o nome deste homem e ela sussurra baixinho o nome Crepúsculo. Ao ouvir isso, Lucy imediatamente diz a Lúcia que está saindo agora, mas como os outros se destacam demais, ela pede a Beryl para se juntar a ela. Logo depois, Millie os guia até o esconderijo dos Mãos Negras e Lucy invade pela porta da frente como um chefe final. Ela então passa pelos guardas para encontrar Crepúsculo, deixando os guardas fracos sob os cuidados de Beryl. No porão, Lucy fica cara a cara com Crepúsculo, e ele demonstra seus 2 acessórios mágicos, um para magia de gelo e fogo e o segundo para a gravidade, que ele usou para enganar Niue. Após confirmar suas mentiras, ela o nocauteia em um instante, enquanto Beryl espanca os guardas com apenas uma espada de madeira. Logo depois, Lucy se junta a eles e faz Crepúsculo confessar que não existe magia de ressurreição, o que parte o coração de Niue. Depois que Lucy sai, Mui vai para o porão e vê que o corpo de sua irmã está desaparecido. Ela aceita sua perda, mas fica chateada por as pessoas terem se aproveitado dela. Beryl a assegura de que nem todos são maus e que ele conhece pessoas que cuidarão dela, e isso permite que Mui se aproxime dele. Naquela noite, Lucy retorna com seu esquadrão para prender todos os Mãos Negras e até leva Mui com ela para o corpo mágico. Mas no caminho, um homem misterioso usa um feitiço mágico para transformar Crepúsculo em uma bomba relógio. Mais tarde, o mesmo homem se junta a um bispo dentro de uma igreja e eles se preparam para realizar um milagre nos corpos mortos que acumularam por um tempo. No dia seguinte, após o treino, a Lúcia pede a Beryl para conversar com ela em particular e diz a ele que Crepúsculo morreu durante o transporte. O motorista explicou que ele começou a brilhar até que seu corpo explodiu, e o caso está sendo investigado enquanto falamos. A maior preocupação são os corpos desaparecidos, mas nenhum dos homens de Crepúsculo sabe disso. Beryl lembra como Crepúsculo carregava muitos acessórios além de suas necessidades, o que o leva a acreditar que alguém deve estar financiando-o. Mais tarde, ele vai à loja de Baldur com Karune para pegar sua nova arma, e ela está animada para vê-lo experimentá-la em batalha. Beryl sugere que voltem ao salão de treinamento para testá-la, mas eles encontram Lucy no caminho, que quer conversar. Lucy o leva à sua mansão, onde eles encontram um velho chamado Ebroy, um sacerdote do país vizinho. Quando Beryl questiona por que ele está ali, Lucy diz a ele que todos os acessórios que Crepúsculo usava eram originários do país de Ebroy. Ebroy revela que Crepúsculo foi financiado por um bispo chamado Hevius, que queria que ele coletasse corpos mortos. Lucy acredita que Crepúsculo estava usando um acessório de controle remoto para mantê-lo quieto, e Beryl questiona o que um bispo tem a ver com corpos mortos. Ebroy explica que ele está tentando realizar o milagre de Sfin, que é a ressurreição dos mortos. Ebroy acredita que este milagre é apenas um mito, mas ele não pode dizer isso na frente de seus seguidores. Hevius está usando a fé deles como um escudo para pesquisar corpos mortos, e não é fácil pará-lo. Ele também revela que Hevius está atualmente no país, e Lucy acrescenta que eles devem pará-lo agora porque uma vez que ele parta, estará fora de suas mãos. Ebroy pede a Beryl sua ajuda para pegar o bispo, e Lucy explica que o corpo mágico não pode agir devido a questões políticas. Como Beryl não tem laços com nenhuma corporação, ele pode agir como um agente livre e ajudá-los a pôr fim à agenda de Reviosa. Apesar de hesitar a princípio, Beryl percebe que esta missão permitirá que ele recupere o corpo da irmã de Nui, e dar-lhe um enterro adequado permitirá que ela lamente e siga em frente. Por causa disso, Beryl concorda em fazê-lo, e ao se despedir, Lucy promete pagá-lo generosamente. Na porta da frente, ele encontra Mui, que agora parece uma pessoa comum, e ela evita contato visual com ele. Ela pergunta por que ele veio aqui, mas Beryl simplesmente diz que ela está bonita. Ela não consegue entender por que ele é tão gentil com ela, e começa a fazer birra. Beryl entende que ela acha difícil confiar nas pessoas depois do que aconteceu com ela, então ele a assegura de que ela está segura aqui. Ele a aconselha a trabalhar duro porque há um futuro brilhante à sua frente, e se ela um dia quiser retribuir, pode convidá-lo para um bom jantar mais tarde. Suas palavras tocam seu coração, mas ela ainda age como uma pirralha teimosa porque não está acostumada com a gentileza. Naquela noite, um novo conjunto de corpos chega à igreja de Sfin
Finn, e Barrow observa à distância, pronto para prender o bispo. No entanto, ele encontra Spur, o homem que pôs fim ao crepúsculo, e Spur diz a seus guardas para prenderem Barrow. Os guardas então realizam um milagre que aumenta sua velocidade e força, colocando Barrow em uma situação de vida ou morte. Sem outra escolha, ele começa a atacar os guardas e percebe que Baldur fez um trabalho fantástico com sua nova espada. Os guardas então tentam atacá-lo por todos os 4 lados, mas Fix e Kurune chegam de repente para ajudá-lo. Ele pergunta por que eles estão ali e eles dizem que estavam apenas de passagem e viram uma comoção. Com a chegada deles, os guardas são facilmente derrotados, mas quando mais deles aparecem, eles dizem a Barrow para seguir sem eles. Barrow então entra na igreja onde Ravius está realizando o milagre e Spur se aproxima para defendê-lo. Nesse momento, os mortos acordam e Barrow vê aquela que se parece com Miwi, confirmando que é sua irmã. Ele também percebe que os mortos se transformaram em zumbis sem mente, e ele não tem escolha a não ser eliminá-los todos. Depois de derrotar todos eles, ele fica diante da irmã de Miwi e a abraça, pedindo desculpas a ela antes de eliminá-la também. O corpo dela incinera em seus braços, deixando-o com o colar dela e lágrimas nos olhos. Antes que ele possa processar tudo, Spur usa magia para aumentar sua velocidade e começa a atacá-lo, e ele é tão forte que consegue até acertar Barrow. Quando Barrow revida, Spur apunhala seu próprio braço com uma adaga, e isso o torna tão incrivelmente forte que Barrow não consegue nem aparar um único ataque. Apesar de ser cortado várias vezes, ele mantém a compostura e de alguma forma consegue encontrar uma abertura, permitindo-lhe golpear o peito de Spur. Ofegando de dor, Spur continua a lutar, mas começa a perder o controle de seu corpo como se algo o estivesse possuindo. Barrow pede para ele parar ou ele morrerá, mas Spur continua a se esforçar até que seu corpo finalmente desiste, e ele cai morto aos pés de Barrow. Quando Barrow sai, ele vê que Karune e Faiz já prenderam Ravius. Ele pergunta ao bispo por que ele está fazendo algo tão imoral, e Ravius diz que seu país estará condenado se ele não encontrar uma maneira de fortalecer a igreja. No dia seguinte, ele compartilha a notícia com Lucy, mas ainda está triste porque não pôde ajudar a irmã de Miwi. Para aliviar sua mente, Lucy o leva a uma bela casa e diz que é sua recompensa por completar a missão. Ao entrar, ele vê Miwi varrendo, e Lucy diz a ele que ela viverá ali com ele a partir de agora. Ela explica ainda que Miwi precisa da aprovação de um guardião para entrar na academia, então ela pede a Barrow para adotá-la, pelo menos no papel. Apesar de hesitar a princípio, ele vê que Mu está aberta à ideia, então ele decide aceitar. Alguns dias depois, Barrow está preparando o café da manhã para si mesmo e admite que ainda não está acostumado a ter uma casa na capital. Depois que ele arruma a mesa, Mu se junta a ele e eles se sentam desajeitadamente em silêncio. Barrow está morrendo de vontade de ter sua salsicha aprovada e tenta puxar conversa com ela, mas ela não está interessada. Ele até se oferece para lavar suas roupas, esperando que ele possa stiff plot armor, mas ela o proíbe estritamente. Barrow percebe que está sendo muito intenso e se cala, notando que Miwi está tentando manter distância dele. Ela então hesitantemente pergunta se pode usar o banheiro, e Barrow diz a ela que não precisa perguntar a ele, pois essa também é a casa dela. Mais tarde, enquanto se dirigem ao mercado, Barrow pensa em como lidou com muitos jovens no dojo. Mas Miwi é bem diferente. Para quebrar o gelo entre eles, ele compra espetos, e Miwi diz que são saborosos com uma expressão estoica, o que o deixa feliz. Ele então a leva ao teatro e pergunta se ela já assistiu a uma peça. E quando ela diz que não, ele decide levá-la para dentro. Algumas horas depois, eles saem do prédio e ele pergunta o que ela achou da peça. Mu diz que o protagonista masculino era irritante e egoísta, mas fora isso foi muito bom. Ele fica aliviado por agora terem algo para conversar e acredita que ela finalmente o deixará hit it from the back. No dia seguinte, ele a leva para a escola, afirmando que deve estar com ela o tempo todo porque é seu guardião. Assim que chegam à academia, Barrow fica chocado ao ver o tamanho imponente do edifício. Ele também vê alguns alunos lançando feitiços casualmente, o que o fascina. Logo depois, uma professora chamada Kinora os reconhece e se oferece para mostrá-los, o que deixa Miwi nervosa. Ela pergunta como eles souberam desta escola, e Barrow diz que Lucy a recomendou a eles, e ela também é a diretora da escola. Ele também percebe que os alunos são bem educados aqui, o que o faz se perguntar se Mui se encaixará com esses nerds. Mais tarde, Kinara diz a Mui que ela não fará o teste de aptidão porque Lucy já finalizou sua admissão, mas ela ainda precisa escolher uma especialização em magia. Ela explica que cada mago tem alguns tipos de magia em que são fortes e Mui diz que só é boa com magia de fogo. Kinra então explica que a magia é dividida em categorias de magia ofensiva, defensiva, de cura, de aprimoramento e de estilo de vida. A magia de fogo se enquadra no tipo ofensivo, o que será o melhor para Mui. Ela também menciona que há um dormitório para estudantes e mais tarde os leva para um tour, e Mui fica chocada ao ver como é bem mantido. No caminho de volta, Barrow admite que os dormitórios são elegantes e arrumados, mas ele se preocupa que Miwi não consiga se encaixar com outros estudantes. Ele então pergunta se ela gostaria de comer algo, e ela diz que qualquer coisa está bem.
Confirmando suas preocupações de que ela não duraria um dia antes de lhe darem o Eddies, ele para em uma loja de salsichas onde encontra Sherina, que o convida para se juntar a ela. Enquanto compartilham uma mesa, ele a agradece pela nova espada antes de apresentá-la a Millie. Sherina age casualmente a princípio, mas engasga com sua bebida ao saber que estão morando juntos. Assim que a comida chega, Sherina menciona que uma delegação especial do país vizinho visitará em breve. Então ela está muito ocupada caçando monstros para garantir a chegada segura deles. Depois, Beryl pede a ela para dar uma palestra motivacional a Mui sobre sua escola de magia, mas ela, em vez disso, começa a sobrecarregá-la com expectativas. Depois que Millie sai, Sherina diz a Beryl que a garota tem um talento excepcional, mas sua atitude precisa de um pequeno ajuste, o que o faz se perguntar se ela deveria morar nos dormitórios ou com um velho rabugento como ele. Ele leva essa questão a Lucia, que começa a surtar ao saber que Beryl está morando com outra garota, mas se acalma quando descobre que ele é o pai adotivo dela, e não seu sugar daddy. Nesse instante, Karuni chega e diz que morar nos dormitórios será o melhor, pois não haverá tempo de deslocamento e ela terá refeições gratuitas. Ele se preocupa que ela talvez não se adapte aos outros alunos, mas Remblitz aparece e argumenta que isso permitirá que Mui saia de sua zona de conforto. A Lucia também sugere que Mui more no dormitório, mas é principalmente porque ela tem ciúmes de outra garota morando com seu mestre. Naquela noite, ele visita Lucy, que também recomenda deixar Millie ficar no dormitório. Quando Faze lhe traz um relatório, Lucy se lembra que também morou nos dormitórios e diz que será bom para Millie, pois Faze em breve se tornará professora aqui. Tendo ouvido a opinião de todos, Beryl ainda se sente em conflito e sai abruptamente do quarto, fazendo Lucy perceber que ele está realmente preocupado com Millie. Após pensar mais sobre ele volta para casa e Millie lhe diz que tem ouvido ruídos estranhos da gaveta. Ele escuta e percebe que o barulho vem da parede. Então ele move a gaveta e vê um buraco de rato. Quando três Mikes saem correndo de lá, ele abre todas as portas e janelas e pega uma vassoura para persegui-los. Millie diz que não é grande coisa, pois via um rato todos os dias quando morava na favela, mas ele diz que não a deixará voltar a viver assim. Ele então corre pela casa e consegue jogar 2 deles para fora antes de ir atrás do último. Ele o encontra dentro da banheira e tenta pegá-lo, mas o rato se move muito rápido para ele. Pouco antes de escapar, Mui usa sua magia de fogo para assustá-lo, permitindo que Beryl o pegue no último segundo. Após jogar o rato para fora, ele coloca uma bolinha repelente de ratos na frente do buraco para garantir que não voltem, e então vai para a cozinha preparar o jantar. Logo depois, Millie se junta a ele e oferece ajuda, e Beryl percebe que sentirá falta dela, pois estava se acostumando a tê-la por perto. Naquela noite, ela diz que aprenderá a cozinhar em breve, mas Beryl diz que ela não precisa, pois o dormitório oferece comida gratuita. No entanto, Millie diz que não irá para os dormitórios e ficará morando ali, pois ninguém a mimará como ele faz. Ela não quer ser um fardo para ele, então quer que ele a ensine algumas coisas para que possa ser útil. Ela também brinca que ele precisará da ajuda dela para pegar os Mikes se eles voltarem, e quando Beryl sorri, ela o provoca chamando-o de esquisito. No dia seguinte, a Lucia se aproxima de Beryl e lhe diz que tem algo importante para discutir com ele, algo que moldará seu futuro, o que de repente chama sua atenção. No entanto, quando ela diz que é sobre ele comprar roupas novas, ele percebe que ela é uma completa imbecil. Mais tarde, ela menciona a delegação ao país vizinho que em breve fará uma visita. Quando ele diz que Serena já informou, ela fica com ciúmes porque queria ser a primeira a contar a ele. Ela então acrescenta que a Ordem dos Cavaleiros será responsável por proteger os convidados especiais, então ela quer fazer parte da equipe de segurança e também conhecer as famílias reais de ambos os países. Remblitz e Kuruni estão ambos animados porque isso dará a Beryl a chance de ter algumas experiências reais com a realeza. Beryl está relutante, mas ela o lembra que sua posição como instrutor especial foi aprovada pelo rei, então ele deve estar lá. Depois que ele aceita hesitantemente, Remblitz e Kuruni a asseguram de que esta é uma tradição anual e que eles garantirão que tudo corra bem. Alicia então diz que ele precisa parar de se vestir como um morador de rua de Nova York se quiser conhecer a família real, e ele finalmente entende o que ela quis dizer antes. Remblitz e Keruni acrescentam que, embora o uniforme normal sirva para cavaleiros comuns como eles, Beryl, por outro lado, precisa de algo mais apropriado. Beryl concorda em comprar uma roupa nova mais tarde, mas a Lucia rapidamente o interrompe e diz que irá com ele. Depois que ela sai, Karuni nota como a Lucia foi muito direta com Beryl, e isso a faz se perguntar se ela quer provar o salsichão dele. Mais tarde, ele volta para casa e encontra uma caixa de vestidos e uma carta de agradecimento de Ibroy por sua ajuda em lidar com a questão dos Rivios. Quando ele olha para o vestido, percebe que é para Mui, mas ela diz que não gosta de roupas femininas. Mais tarde, enquanto jantam juntos, ele lhe diz que em breve estará guardando os convidados especiais no trabalho e que precisa de roupas formais para a ocasião. Ele menciona seus planos de ir às compras com a Lucia e pergunta a Millie se ela quer ir junto, mas ela o recusa. No dia seguinte, ele encontra a Lucia com um vestido fofo e lhe diz que ela está linda, o que imediatamente a deixa molhadinha. Enquanto eles seguem em frente, Karuni e Remblitz começam a segui-los para ver se algo está acontecendo entre eles.
Logo depois eles entram na loja e Barrel fica impressionado com todos os vestidos de alta qualidade em exposição. Alusha escolhe um casaco com babados pra ele, mas Barrel hesita, sabendo que seria permanentemente banido da Cidade do Prazer se fosse visto usando aquela roupa frufru. Ele se recusa a experimentar o que Alusha escolheu e, em vez disso, avista um casaco marrom liso, que ele acha que lhe cairá bem. Alusha pede ao lojista para guardá-lo para eles e então sugere que eles deem mais uma olhada. Antes disso, porém, Barrel sugere que eles comam algo e ela aceita feliz. Ela o leva ao restaurante de Gordon Ramsay, onde lhes é servida uma refeição elegante, e Alicia lida com a situação dizendo a si mesma que está em um encontro com ele. Henglitz e Karuni observam discretamente e notam que nunca viram Alicia tão feliz e risonha antes. Depois de comer, eles voltam para casa e Barrel se desculpa por fazê-la passar por tantas lojas quando ele só gostou da que escolheram na primeira loja. No entanto, ela se lembra da vez em que ele prometeu almoçar com ela e está apenas feliz por ele ter conseguido fazê-lo depois de todos esses anos. Depois que eles se separam, a Lucia apenas o observa partir. Então Hamlet se aproxima dela e lhe diz que estava espionando-a. A Lucia diz que está tudo bem porque ela não estava tentando esconder nada. Então ele perguntou a ela como ela se sente em relação a Barrel. Após um breve silêncio, ela lhe diz que quer fazer Barrel feliz antes de ir embora. No dia seguinte, Karuni se desculpa com Hamlet por ter fugido, mas ele diz que está tudo bem, e ele não contou a Lúcia que ela também a estava seguindo. Ela então lhe diz que precisará do salão de treinamento só para ela, pois quer desafiar Barrel para um duelo, e isso o ajudará ainda mais a obter o reconhecimento que merece antes de conhecer a família real. Handless pergunta se essa é a única razão pela qual ele o está duelando. Então Alicia finalmente revela que, se ele vencer Barrel, ela lhe dirá como se sente. Logo depois, Barrel entra no salão de treinamento e ela se aproxima dele com um desafio, que ele aceita. Ambos ficam cara a cara, com todos observando, e Barrel sabe que essa será uma luta difícil. Alusha então lhe diz que é conhecida como Alusha Relâmpago no campo de batalha antes de se teletransportar para perto do rosto dele e golpeá-lo. Barrel mal desvia do ataque dela e ela admite que esse ataque sozinho encerrou a maioria de suas batalhas contra seus oponentes anteriores. Ela então o ataca 3 vezes antes de recuar e Barrel os bloqueia, embora ele saiba que não consegue acompanhá-la se isso se prolongar. Assim, ele tenta partir para a ofensiva, mas a Lucia o empurra para trás com seus próprios ataques, conseguindo até mesmo acertar alguns golpes nele. Ele então jura que não perderá para ela hoje, porque sabe que ela usará essa derrota para se tornar ainda mais forte, o que é algo que ele deseja para ela. Nesse instante, a Lucia quase o desarma, e até o faz perder o equilíbrio. E nessa pequena pausa, ela lhe diz que queria mostrar suas habilidades desde que deixou o dojo dele. Hamblitz e Kuruni observam em choque, ambos admitindo que parece que a Lucia pode vencer a luta. Barrel também sabe que não conseguirá vencer por meios normais, então, quando Alicia o ataca novamente, ele defende o golpe dela e espera o momento perfeito. Ele então agarra a capa dela e a joga no chão, e Hamblitz o declara vencedor porque não há regras em uma luta real. Barrel então lhe diz que sua esgrima é perfeita, mas ela não deve esperar que os outros joguem pelas regras dela. Ela então o agradece pela lição, e depois Pendlitz pergunta se ela realmente confessaria se tivesse vencido. Alushev diz que só quer fazê-lo feliz, mas não importa se outra pessoa o faça, desde que ele esteja feliz. Naquela noite, Barrel conta a Miui sobre a luta, e Miui afirma que a Lucia pode querer toda a atenção dele porque gosta dele. No entanto, ele lhe diz que é mais velho que a Terra enquanto ela ainda está na garantia, e ele prefere não testar a rapidez com que a polícia pode aparecer. Mais tarde, enquanto ele bebe cerveja, ela percebe que sua caneca está lascada, e ele diz que a deixou cair enquanto lavava. Ele então pergunta a Miui o que ela tem na bolsa, e ela lhe mostra seu uniforme e um livro que pegou emprestado. Barrel acredita que ela está pronta para a escola, mas então ele se lembra de outras garotas usando uma mochila escolar adequada e pergunta se ela tem uma. Ela lhe diz que não conseguiu nenhuma e se viraria com a atual, mas Barrel insiste em comprar uma nova para ela. Enquanto isso, Nidus e Maiden se encontram com Serena e lhe entregam um pedido por escrito, explicando que alguns aventureiros de alto escalão encontraram um cavalo selvagem na capital e o encurralaram na floresta. Eles não conseguiram tomar uma medida decisiva e querem que ela ajude, mas Serena não tem certeza se pode ser útil aqui. Por outro lado, Barrel vai à loja de bolsas, pensando no que deveria comprar para Miui, e o lojista recomenda algumas bolsas que se parecem muito com as que ele viu magos usando. Ele escolhe uma e decide comprá-la, apenas para descobrir que a bolsa sozinha vale mais do que toda a sua existência. Barrel congela no local e se pergunta o que fazer em seguida. Mas quando não consegue tomar uma decisão, ele sai e começa a se perguntar como se tornou pai sem nunca ter transado. Ele também está em conflito entre economizar dinheiro e querer fazer Miwa feliz, apenas para ser distraído quando encontra Sherina. Ele pergunta por que ela parece tão preocupada, e ela diz que acabou de pegar uma tarefa complicada que não sabe como abordar. Ela pede que ele a ajude a resolver o problema dela, e quando Barrel não tem certeza, ela o incentiva a ir junto. Juntos, eles pegam uma carona para a floresta e
e no caminho, ela lhe diz que o cavalo precisa ser capturado sem nenhum ferimento porque é uma peça de exibição para a família real. Assim que chegam à floresta, os aventureiros lhes dizem que montaram armadilhas por toda parte, mas o cavalo continua a evitá-las. Enquanto eles entram, Sherina lhe diz que estão procurando um cavalo branco com crina prateada e o trabalho é tão complicado que a guilda teve que chamar os especialistas para isso. Enquanto inspecionavam cuidadosamente a área, eles finalmente encontram as pegadas do cavalo, mas como ele está propositalmente evitando tudo, eles decidem encontrar uma nascente e pegá-lo enquanto ele bebe água. No caminho, Sherina pergunta como é morar com Millie e ele diz que ainda não está acostumado. Ela o lembra que ele também cuidou dela 20 anos atrás, mas ele diz que foi diferente porque ele não era seu guardião legal, e ele teve a ajuda de seus pais. Eles finalmente chegaram à nascente onde Sherina diz a Búrin que ela disparará uma flecha por trás, e assim que o cavalo correr para frente, é quando ele o deterá. Ele se preocupa que a flecha possa ferir o cavalo, mas Sherina cobriu a ponta com um pano e a usará apenas para assustar o animal. Com isso, eles montam uma emboscada, e o cavalo chega à nascente logo depois. Sherina rasteja lentamente até suas costas e dispara uma flecha, fazendo-o correr em direção a Beryl. O cavalo salta sobre ele a princípio, então Beryl tenta ir atrás dele e controlá-lo montando em suas costas. Quando isso falha, Sherina usa seu laço, mas o cavalo o desvia habilmente e foge. Eles vão atrás dele novamente, mas desta vez o cavalo salta em um pequeno penhasco para evitá-los. Quando o penhasco começa a deslizar, Beryl salta atrás do cavalo e isso os deixa ambos encalhados no topo do rio. Ele consegue acalmar o cavalo, mas agora ele está enfrentando o problema de como encontrar terra firme e evitar o rio que flui. Ele então usa sua espada para cortar a árvore e fazer uma ponte. Mas quando seu pé escorrega nela, o cavalo o salva de cair. Eles chegam ao outro lado onde Sherina vem correndo, sem fôlego, explicando que ela contornou o rio para chegar ali. Ela fica aliviada ao ver que ele está seguro, e também que conseguiu domar o cavalo. Depois, eles retornam à guilda, onde Nidus o agradece pela ajuda e Sherina lhe entrega um saco de moedas como pagamento. Depois, Sherina de repente menciona que sentiu ciúmes quando ele se mudou pela primeira vez com Nui, mas que ela passou a gostar da garota. Ela também lhe diz que há uma surpresa esperando por ele em casa e ele pensa que vai ter um boquete de tirar o fôlego. Ele imediatamente sai correndo como um verdadeiro virgem. Ele então compra a bolsa com o dinheiro que ganhou e volta para casa, onde pede a Millie para experimentá-la. Ela imediatamente gosta e o agradece por isso. E quando ele pergunta onde ela esteve o dia todo, ela diz que saiu para comprar uma caneca nova para ele porque ele lascou a outra. Ela lhe diz que foi a Serena procurar um emprego e depois de concluí-lo, usou o dinheiro para comprar uma caneca de cerâmica para ele. Ela ouviu dizer que a cerveja tem um sabor melhor em uma caneca de cerâmica, então Beryl imediatamente bebe uma e começa a chorar porque realmente tem um sabor melhor. No dia seguinte, depois que ele deixa Mui na parada da carruagem, ele vai para o salão de prática onde Karune percebe que ele parece extra feliz hoje. Antes que ele possa responder, a Lúcia aparece e lhe diz que a delegação da igreja de Sfin chegou, e ela quer que ele se junte a ela para recebê-los. Beryl se lembra de como ele destruiu os planos do Bispo Rívio anteriormente, e ele também era afiliado à igreja de Sfin, então ele concorda em ir com ela na esperança de pegá-los tramando um novo plano maligno. Mais tarde ele acaba encontrando outra de suas alunas chamada Rose, e vê-la imediatamente deixa a Lucia com raiva. Enquanto Beryl se lembra do tempo dela no dojo, Rose começa a se aconchegar a ele e o chama de seu amado mestre, o que torna a situação constrangedora. Enquanto se sentam juntos, Rose revela que é a vice-comandante da Ordem Sagrada, o que impressiona Beryl. E Lucia então pergunta ao mestre Gatoga o que aconteceu com o vice-comandante anterior deles, mas ele diz que é uma longa história. Henlitz pergunta por que eles vieram aqui e Gatoga explica que é porque ele quer que Rose se familiarize com a capital. Eles dizem que ficarão por alguns dias, então a Lucia decide designar-lhes um cavaleiro como guia turístico. Rose então diz que adoraria que Beryl os mostrasse por aí, e enquanto ele ri nervosamente, a Lucia lhe lança um olhar de lado bombástico. No dia seguinte, após o treinamento, ele encontra Rose fora da academia, e ela sugere que eles saiam para que possam colocar o papo em dia. Enquanto ele a acompanha relutantemente, ela lhe diz que se juntou à Ordem Sagrada assim que deixou o dojo, porque ele a havia dito para usar suas habilidades para o bem. Na realidade, o comandante Gotaga a forçou a se juntar quando ela só queria viajar pelo mundo e vadiar como sua mãe. Ela acrescenta que treinar no dojo sob a tutela dele foi o melhor período de sua vida. E mesmo sendo a vice-comandante, ela está apenas preenchendo as funções. Enquanto continuam pela cidade movimentada, Rose diz que quase quer se mudar para cá permanentemente. Ela então pergunta se ele a deixaria morar com ele se ela se mudasse para cá, mas Beryl lhe diz que isso não será possível. Depois eles se separam e Beryl vai à loja de roupas para comprar o vestido que havia reservado no outro dia. Ele decide usá-los no caminho de volta, e quando chega em casa, Millie o olha, mas não diz nada. Ele fica nervoso e pergunta se o vestido não é do agrado dela, mas ela casualmente diz que ele está passável.
Ele então se troca antes do jantar, e Mui murmura baixinho que ele fica melhor em suas roupas normais. Enquanto ele começa a comer, ele nota que Mui melhorou muito na cozinha, e então eles começam a conversar sobre outras coisas. Mui menciona como a escola é muito grande para ela, e os livros são muito grossos para carregar, e vê-lo agir tão normalmente a faz sentir-se feliz. Ela também menciona que está com dificuldade para ler certos livros porque não está familiarizada com as letras. Então ela timidamente pergunta se ele pode ensiná-la a ler. Logo depois, o grande dia finalmente chega, e Alusha informa toda a Ordem Noturna sobre suas funções, que envolvem fornecer segurança às famílias reais ao lado da Ordem Sagrada. Barrow está claramente nervoso em lidar com uma responsabilidade tão grande, mas ele afirma que enfrentará o que quer que aconteça como se fosse um Spike Spiegel versão econômica. Logo depois, a princesa Salacia chega à cidade e todos se curvam para cumprimentá-la. Nesse instante, o príncipe Glenn, do país vizinho, também aparece para cumprimentar a princesa e imediatamente começa a cortejá-la, fazendo Barrow se perguntar se eles estão quebrando camas em segredo. Depois que eles entram na carruagem, Barrow é instruída a entrar em uma diferente para servir de isca, e Rose caminha ao lado de sua carruagem para lhe fazer companhia. Logo depois, a carruagem para e Barrow descobre que Salacia avistou um lindo acessório de cabelo que ela viu em uma loja ali. Após uma breve parada na loja, Salacia e Glenn voltam lentamente para a carruagem, e Katoga pede ao príncipe para não repetir essa manobra novamente porque não é seguro. Nesse instante, Barrow avista alguém suspeito na multidão, mas antes que ele possa processar, a pessoa desaparece, o que deixa Barrow em alerta máximo. Mais tarde, enquanto a realeza almoça, Barrow se aproxima de Alucia para informá-la que sentiu algo estranho fora da joalheria. Então ela envia Hemblitz para aumentar a guarda. Mais tarde, enquanto Salacia e Glenn se dirigem à multidão, 3 assassinos saltam e começam a correr em direção a eles. Enquanto os outros guardas vão atrás deles, Barrow percebe que esses são apenas distrações, enquanto os verdadeiros assassinos estão descendo das cordas. Alycia imediatamente pede aos guardas para levarem a realeza para dentro, e logo depois, os assassinos cobrem toda a área com fumaça. Vero mais uma vez percebe que as lâminas estão envenenadas, e isso leva a uma luta épica entre ele e um dos assassinos, enquanto ele tenta ao máximo não ser atingido. Depois que ele derruba seu oponente, Hemblitz se encontra em uma situação estranha onde seu oponente continua a se esconder atrás da fumaça e a correr em círculos ao redor dele. No entanto, Hemblitz fecha os olhos e usa seu sentido de audição, o que lhe permite localizar o assassino e eliminá-lo. Alycia também está lutando contra um dos assassinos, e quando ele tenta derrubá-la usando sua capa, ela rapidamente o contra-ataca e deixa um corte na perna dele. Depois disso, ela derruba o homem e a luta então se move para Katoga, que falha em manter o assassino sob controle, permitindo que o homem fuja. E por fim, Rose acaba desvivendo o último cara e Barrow testemunha isso, notando como Rose mudou muito seu estilo de luta. Com a fumaça se dissipando, eles tentam questionar os que pegaram vivos, mas todos mordem uma cápsula venenosa e morrem, deixando-os em choque. Depois de limpar a bagunça, eles movem a realeza para um local mais seguro, mas Alucia está frustrada porque não conseguiu questionar os assassinos. Ela também menciona que alguns assassinos conseguiram escapar, e Barrow acredita que a turnê pode ser cancelada depois disso. Mais tarde, Alycia o informa que Salacia e Glenn estão agora seguros no Palácio Real, e a guarda foi aumentada em toda a cidade. Katoga e Alycia têm que se reportar aos superiores, então pediram a Barrow e Rose para seguirem sem eles. Barrow assume que Rose usará essa mudança para pular no seu joystick, mas Rose simplesmente vai embora sozinha, para sua grande surpresa. Barrow então retorna para casa e encontra Mui e Lucy na sala de jantar, conversando. Lucy diz que soube do ataque a Salacia e veio para se informar sobre o ocorrido. A garota então pergunta a Lucy por que o cadáver mágico não fazia parte da equipe de segurança, e ela explica que eles precisavam permanecer nos bastidores, sem serem vistos. Quando ele questiona o motivo, Mio de repente se desculpa e se retira, pois não quer fazer parte dessa festa do tédio. Depois que ela sai, Lucy elogia suas boas maneiras, sabendo que Mio queria lhes dar privacidade para que pudessem discutir assuntos mais pessoais. Lucy então revela que o país vizinho acredita que a magia provém de uma bênção divina. Portanto, se não crentes como eles a usassem também, isso não os faria sentir-se melhor em relação à sua própria fé. Ela também acredita que as pessoas que atacaram hoje eram igualmente do país vizinho, e estão trazendo seu conflito civil para terras internacionais, o que é grave. Barrow se pergunta como ela chegou a essa conclusão, e ela diz que obteve essa notícia de Ibrui, que explica que a nação deles estava em uma luta pelo poder entre papistas e realistas. Ela então explica que o Papa está no topo da pirâmide de poder, e como o rei também é um seguidor de Sfin, ele não pode simplesmente ignorar a opinião do Papa. No entanto, o próprio Papa é nomeado pelo parlamento que o rei forma, e o ataque à realeza é uma prova clara de que os papistas desejam ser a única autoridade no país. Barrow comenta que a realeza pode simplesmente substituir Glenn por outro príncipe sem grandes problemas. Então Lucy revela que o segundo príncipe deles já é um mero fantoche da igreja, e se ele se tornasse rei, os papistas teriam todo o poder, sem oposição.
Mais tarde, a Lucia encontra Rose na academia, que lhe pergunta como as coisas estão se desenrolando. A Lucia diz que aumentaram a segurança, mas os superiores podem simplesmente cancelar a excursão, a qualquer momento. Rose então pergunta a Lucia sobre o distrito agrícola, que é a rota que eles cobrirão amanhã, caso a excursão realmente continue. Mas a Lucia se recusa a compartilhar quaisquer detalhes e a incentiva a falar com Kitoga. No entanto, Rose acredita que é essencial que ela esteja familiarizada com a área para que possa ser mais proativa e útil. Então, a Lucia convence Rose a acompanhá-la até uma caverna, para que possam conversar melhor. Depois de terminarem com os detalhes específicos, a Lucia deseja partir, mas Rose insiste para que ela fique para que possam conversar sobre Beryl. Enquanto a Lucia se senta novamente, Rose menciona que estava viajando há 6 anos, quando encontrou Beryl em uma pequena aldeia, e decidiu permanecer lá por um tempo considerável. Ela então pede a Lucia que compartilhe sua história de como conheceu Beryl, e a Lucia imediatamente começa a corar, dizendo que isso aconteceu há muito tempo. Rose, ansiosamente, pergunta como Beryl era quando ele ainda tinha suco nos cocos, cheio de energia, e a Lucia lhe diz que ele sempre a elogiava, mesmo pelas menores conquistas e esforços. Observando-o com muita atenção, ela conseguiu imitar sua técnica de combate. Então, ele lhe disse que era hora de ela se formar e seguir seu próprio caminho. Ela chorou bastante quando chegou a hora de se despedir, mas ela partiu porque nutria um respeito imenso por ele, seu mestre. Vê-la corar faz Rose perceber que a Lucia realmente gosta de Beryl, e ambas concordam que ele não mudou muito ao longo dos anos que se passaram. Enquanto conversam, Rose avista um garoto perdido na rua, um idiota no sentido carinhoso, e Rose descobre que ele se separou de sua mãe há apenas alguns poucos minutos. Rose então lida habilmente com o garoto e pergunta como era a aparência de sua mãe, o que impressiona bastante a Lucia. Mas em vez de procurar em silêncio, ela começa a gritar pelo nome da mãe do menino, para o grande constrangimento de a Lucia, que fica sem graça. Enquanto isso, Beryl conta a Lucy que ele já havia lutado contra um papista antes também, e assim como hoje, ele tirou a própria vida quando teve certeza de sua derrota iminente. No entanto, Lucy tem certeza de que haverá mais ataques, pois os papistas não desistirão após apenas um único fracasso. Beryl acredita que tudo ficará bem se a excursão for cancelada, mas Lucy sabe que não será tão simples assim, de forma alguma. Nesse exato momento, Mio retorna com uma sacola de compras, e Lucy decide continuar essa conversa em uma outra ocasião. Por outro lado, a Lucia e Rose ajudaram o garoto a se reencontrar com sua mãe, e Rose diz que é boa com crianças pequenas, pois seus pais frequentemente doavam para orfanatos. No dia seguinte, a Lucia dá a notícia de que a excursão irá continuar, o que causa um grande choque para Beryl que não esperava. Ele pede a Lucia que se explique melhor, e ela diz que o próprio Glenn insistiu nisso, e até obteve a aprovação de ambos os países envolvidos. Enquanto eles entram na carruagem, Beryl percebe que se Glenn tivesse cancelado a excursão, isso teria arruinado completamente suas chances de se tornar o próximo rei. Enquanto a excursão prossegue, Kitoga de repente para Beryl e lhe diz que o autor do ataque é seu ex-vice-comandante, Hines, mas Beryl já sabia disso pela forma como ele reagiu no dia anterior. A carruagem então atravessa os campos de trigo com os melhores cavaleiros como escolta protetora. Glenn então pede para parar a carruagem para que Salatia possa ver os campos de perto, e pede a Kitoga que mantenha a princesa em segurança a todo custo, sem falhas. Enquanto eles pisam nos campos como haviam planejado inicialmente, Beryl inspeciona a área e então conclui que não há nenhum lugar para o inimigo se esconder ali. Nesse exato momento, uma flecha passa zunindo pelo rosto de Glenn, e todos rapidamente o cercam por todos os lados para protegê-lo de qualquer perigo. Acontece que os assassinos estavam escondidos dentro das plantações, armados com arcos, o que força a guarda a desviar as flechas usando suas espadas, com destreza. À medida que mais deles se aproximam com espadas em punho, Beryl finalmente se prepara e os enfrenta de frente, derrubando-os pela primeira vez em sua vida. Apesar de ter derrubado dezenas deles sozinho, com grande esforço, ele ainda se vê sobrecarregado pela quantidade de inimigos. Então ele envia Kitoga para derrubar os arqueiros, que são uma ameaça. Assim que o ataque cessa, Beryl diz a Lucia para tirar a realeza daqui o mais rápido possível, enquanto ele fica para trás para eliminar mais atacantes um por um. Na verdade, ele sabe que Rose está secretamente trabalhando com o inimigo, então ele a encontra dentro da floresta para que possam ter um duelo justo e sem interrupções. Ela lhe perguntou como ele sabia disso, e ele disse que começou quando a viu eliminar seus próprios aliados, quando ela poderia ter sido facilmente contida. Ela também estava ausente no ataque que acabou de acontecer, então ele estava se perguntando por que ela deixou os assassinos passarem sem impedimentos. Ele pergunta se ela é contra Glenn ascender ao trono real, mas Rose diz que está cansada de sua nação lutar pelo poder e deseja purificá-la completamente de uma vez por todas. Beryl diz que é um velho caipira que não entende nada de política, mas ele ainda não pode dar as costas à sua ex-aluna que se desviou para o caminho errado, infelizmente. Ele diz que a ensinou a proteger as pessoas com a espada, e ela argumenta que está fazendo isso para proteger as pessoas também, de sua própria maneira. Ela o lembra que ele também é uma pessoa viva para chegar até aqui, com suas próprias escolhas, mas ele diz que acabar com assassinos que tentam matar o príncipe não é a mesma coisa, de forma alguma. Ela diz que está tentando unificar o país para que os jovens não morram de frio e fome, pelo menos foi o que o Papa afirmou, com suas palavras. Beryl diz que os jovens não gostariam que ela derramasse sangue de forma alguma, mas Rose já teve o suficiente de conversa fiada e sugere que resolvam isso com a espada. Enquanto isso, Helmblitz, a Lucia e Kuruni ainda estão lutando contra os assassinos, sem parar. E justamente quando eles conseguem a vantagem, os assassinos de repente usam magia de aprimoramento físico para virar o jogo a seu favor. Com a Lucia os incentivando, eles reúnem suas forças e conseguem equilibrar o campo de batalha, novamente. Eles se perguntam se Beryl consegue se virar sozinho, mas a Lucia sugere que se concentrem na linha de frente, por enquanto.
De volta à floresta, Rose começa a atacar Barrel, mas ele se mantém afastado e continua a desviar dos golpes. Ele pede a ela para parar com isso e voltar à razão, mas ela diz que não pode, pois o Papa mantém os órfãos como reféns e os executará sem piedade. A expressão no rosto de Barrel muda completamente e ele afirma que está furioso com as pessoas que a forçaram a essa situação tão difícil. Ele então declara que vai lutar contra ela de verdade desta vez e eles começam a se confrontar novamente com toda a força. Rose fica impressionada por ele saber lutar contra alguém que usa um escudo, com tanta habilidade. Ele então tira um momento para analisar todos os pontos fracos antes de começarem a lutar de fato. E Barrel até a deixa cortá-lo algumas vezes antes de ele a aparar com precisão. Ele então golpeia sua espada no peito dela e o sangue começa a escorrer sobre seus seios fartos, suas torres gêmeas. Enquanto ela cai de joelhos, ela diz em tom de brincadeira que ele jogou de forma injusta, e Barrel explica que sabia que não conseguiria eliminá-la com múltiplos ataques, então precisou finalizar com um único golpe decisivo. Ela então admite que teria perdido mesmo se ele tivesse jogado de forma justa, pois ele é forte demais, e Barrel diz que ela melhorou muito desde que deixou o dojo, tornando-se mais poderosa. Ela então deseja morrer pelas mãos dele, mas ele diz que ela deve viver e expiar seus pecados, de alguma forma. Ele também diz que falhou em ensiná-la algumas lições importantes da vida, e nesse exato momento Kitoga chega correndo, sem saber que Rose se aliou aos papistas. Ele imediatamente intervém para curar a ferida dela, e Barrel lhe diz que a Lucia levou Glenn e Salatia para um lugar seguro. Ele então pergunta como Rose se feriu, e Barrel admite que foi ele quem a feriu em combate. Ele também explica que o Papa a forçou a ficar do lado dele, mantendo os órfãos como reféns, e todos os seus seguidores estão dispostos a morrer pela causa, sem hesitação. Kitoga entende a situação dela e de onde ela vem, e decide seguir com a história falsa de que Rose foi ferida por um dos assassinos, em combate. Além disso, seu disfarce não foi descoberto, o que lhes dará tempo para resgatar os órfãos, com calma. Barrel pergunta por que ele está indo tão longe por Rose, e ele diz que ela é praticamente uma irmã para ele, de coração. Quando perguntado de que lado ele está, Kitoga diz que é neutro, mas agora ele está se inclinando para o lado do príncipe com mais convicção. Rose diz que a família real também é má, pois condenou Rivius com base em acusações falsas, e Kitoga explica que Rivius foi acusado de interpretar as escrituras para seu próprio benefício, de forma egoísta. É então que Barrel expõe que Rivius estava envolvido na troca de corpos mortos para realizar ressurreições, e Rose finalmente percebe que foi enganada durante todo esse tempo, sem saber a verdade. Barrel então pede a ela para não desperdiçar suas habilidades e usar sua espada para proteger os outros, e Rose chora, prometendo expiar seus pecados de todo o coração. Ela também promete recompensá-lo com um presente especial do céu, um slop top, mas ele lhe diz para não se preocupar com isso, pois é seu dever e trabalho ajudar seus alunos. Nesse exato momento, Kurune e os outros finalmente eliminam o último assassino, mas a Lucia ainda se recusa a baixar a guarda, permanecendo atenta. Quando Barrel finalmente aparece, eles o agradecem coletivamente por proteger a retaguarda deles, porque eles certamente teriam perdido a batalha se não fosse por sua ajuda. Ele então lhe diz que todos os assassinos foram neutralizados, mas Rose ficou gravemente ferida e foi transportada para o hospital neste exato momento. Ele então os assegura de que ela ficará bem, sem maiores problemas, após o que a Lucia reúne a todos para que possam retornar em segurança para casa. No dia seguinte, a Lucia os informa que toda a confusão foi resolvida e limpa. Os fazendeiros receberão compensação pelas colheitas danificadas, como prometido. Nesse exato momento, um cavaleiro traz uma carta para a Lucia, vinda do Palácio Real, e ela é convidada para um banquete onde será elogiada por seus grandes esforços. Barrel lhe diz que ela deve ir, sem falta, apenas para ela revelar que ele também foi convidado, para sua surpresa. Helmblitz e Kurune insistem para que ele vá também, mas quando ele pergunta se pode recusar, eles em tom de brincadeira dizem que ele será executado sem piedade. Lucy e Faiz mencionam o convite enquanto tomam chá, e ambos concordam que Barrel nem mesmo conhece seu próprio potencial, que é imenso. Enquanto isso, Sherina está saindo da cidade para um trabalho e não estará aqui para o grande dia dele, mas promete celebrar assim que retornar com muita alegria. Pouco depois, Barrel se dirige ao banquete, mas ele está extremamente nervoso, ao contrário de Alusha, que está calma. Nesse exato momento, o rei Gladio entra no salão com Salatia, e ela pessoalmente o agradece por tê-los convidado com carinho. No entanto, Gladio diz que é ele quem deveria estar agradecendo a eles, porque eles protegeram sua filha 2 vezes de ser assassinada com bravura. Um garçom traz peixe e vinho para Barrel, e embora ele seja mais uma pessoa de cerveja, ele o prova pela primeira vez, e imediatamente se apaixona por ele sem hesitar. Salatia então diz a seu pai que Barrel foi o mais durão de todos ontem, e derrotou ondas de assassinos como um verdadeiro chefe final de jogo. Ao ouvir isso, o rei revela que Salatia em breve se casará com o príncipe Glenn. Mas como aquele país enfrenta uma luta pelo poder, ele criou uma guarda real especial para sua filha, para protegê-la. Ele oferece a Barrel uma posição como guarda pessoal de Salatia, e Barrel congela, pensando em como poderia dizer não a essa proposta. A Lucia fala em nome dele, dizendo que as habilidades de Barrel são cruciais para desenvolver uma ordem de cavalaria de elite. O rei o reconhece e chama Barrel de mestre espadachim, e concorda que ele deve permanecer aqui. E Barrel percebe que a Lucia tem lágrimas nos olhos porque o próprio rei chamou seu professor de mestre espadachim, com grande honra. Naquela noite, Barrel recebe um belo prato de vidro como presente por suas contribuições, mas ele decide não o usar, guardando-o com carinho. Ele então desfruta de uma sopa quente com Mio, e ambos discutem o quanto suas vidas mudaram desde que se conheceram de forma tão inesperada. Através de experiências compartilhadas, eles se aproximam e terminam a noite com boas risadas, de alegria. Será que a Lucia algum dia confessará seus sentimentos a Barrel, ou ele morrerá virgem, como vocês, espectadores? Deixem-nos saber nos comentários, por favor. Deixem um curtir se gostaram e inscrevam-se para mais resumos incríveis, sempre!